Mihail Pjanic nasceu no dia 2 de abril de 1990, em Tuzla, cidade que hoje faz parte da Bósnia. Ainda criança, por conta da Guerra da Bósnia, fugiu com sua família para Luxemburgo e por lá, por incentivo do pai, começou no futebol ainda no final dos anos 90, no modesto Schiffelnger. Bastante talentoso e técnico, Pjanic, em pouco tempo, já começou a chamar a atenção. Tanto que antes mesmo de completar 12 anos, recebeu convites de clubes dos Países Baixos, Alemanha e Bélgica, mas no final das contas optou por ficar mesmo no clube luxemburguês. Só mudou de ideia em meados de 2004, quando foi levado para a base do Metz, clube francês que tem sua sede localizada a um pouco mais de 50 quilômetros do centro de Luxemburgo. No novo país e clube, o meia rapidamente virou uma espécie de joia. Ainda em 2006, pouco depois de completar 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional. Logo em seguida, foi puxado para o time sub-19. Uma ação precoce, porém necessária, uma vez que, nessa altura, Pjanic já era um jogador com bastante vitrine internacional, principalmente por conta de suas aparições nas seleções de base de Luxemburgo. Talvez poucas pessoas saibam, mas entre 2005 e 2006, o meia defendeu as cores luxemburguesas nas seleções sub-17 e sub-19. Aliás, na Eurocopa Sub-17 de 2006, que aconteceu justamente em Luxemburgo, ele foi o autor do único gol do país na competição. No início da temporada 2007-2008, Pjanic, enfim, foi puxado em definitivo para o time principal do Metz. Sua estreia oficial aconteceu no dia 18 de agosto de 2007, em um empate em 0-0 contra o PSG. Depois, ao longo da temporada, se tornou titular absoluto e, atuando muitas vezes como meia esquerdo, somou outros 37 jogos, marcou 4 gols e deu 2 assistências. Infelizmente, não foi o suficiente para ajudar o Metz a escapar do rebaixamento naquela temporada. Porém, o levou a ser indicado ao prêmio de melhor jovem jogador do ano no campeonato francês. Diante então desse cenário, o nome de Pjanic começou a ser cogitado em vários outros clubes europeus. Oficialmente, fizeram sondagens pelo jogador equipes como Arsenal, Chelsea, Barcelona, Real Madrid, Inter de Milão e Milan. Todavia, em julho de 2008, em um negócio que custou quase 8 milhões de euros, ele acabou acertando um contrato de 5 anos com o Lyon. Parecia ser uma mudança muito importante para a carreira de Pjanic, já que naquele momento o Lyon era a principal potência do futebol francês. Curiosamente, em paralelo a essa transferência para o Lyon, Pjanic também tomou uma das decisões profissionais mais importantes de sua carreira, que foi aceitar defender as cores da Bósnia. Foi um processo difícil, afinal, por ainda não ter o passaporte bósnio, ele teve que encarar todo um trâmite burocrático. Só em agosto de 2008, após uma liberação por parte da FIFA, foi que a jovem promessa pôde estrear por seu país natal em um amistoso contra a Bulgária, perdido por 2-1. Apontado como um futuro substituto do brasileiro Juninho Pernambucano, que naquela altura estava em reta final da sua passagem pelo Lyon, Pjanic não demorou para se estabelecer como uma das peças importantes do elenco. Apesar de não ter conquistado troféus em 3 temporadas, virou titular absoluto e somou números até interessantes para um jogador que muitas vezes foi usado quase como um segundo volante. Foram 16 gols e 21 assistências em 121 jogos. Logo, por ainda ter apenas 21 anos, passou a ser apontado como um dos meias mais promissores do mundo. Depois de muitas especulações e sondagens, a trajetória de Pjanic no Lyon chegou ao fim em agosto de 2011, quando por aproximadamente 11 milhões de euros foi vendido para a Roma. Trazido para ser uma das principais referências na armação de jogadas, o meia bósnio não encontrou dificuldades para se adaptar ao novo time e país. Seja jogando recuado ou um pouco mais avançado, virou na Roma um dos meias mais valorizados e respeitados do futebol naquela época. Embora não fosse rápido nem dotado de força física, os passes precisos, os dribles desconcertantes e principalmente o talento com a bola parada o tornaram uma estrela.
Ficou no clube por exatos 5 anos. Durante esse período, não conquistou troféus. Todavia, somou números muito expressivos para um jogador de sua posição. Foram 30 gols e 44 assistências em 185 jogos. Até ganhou da torcida o apelido carinhoso de Pequeno Príncipe. E para blindar essa ótima fase, foi justamente durante esse período de Roma que Pjanić se estabeleceu também como um dos principais jogadores da seleção bósnia. Ao lado do atacante Dzeko e do meia Lulic, liderou a histórica geração do seu país, que conseguiu uma inédita classificação para uma Copa do Mundo. Foi para a edição de 2014 que aconteceu aqui no Brasil. Nos 10 jogos do Grupo G das eliminatórias europeias, ele entrou em campo em 8 e no total marcou 3 gols e deu 5 assistências. Na Copa, a Bósnia infelizmente foi eliminada ainda na fase de grupos, mas isso não diminuiu a façanha do país, que naquele momento, graças a jogadores como Pjanić, estava se consolidando no mapa do futebol mundial. Ao final então de 5 temporadas pela Roma, Pjanić resolveu que era a hora de mudar de clube. Assim como já era comum em sua carreira, quando saiu na imprensa esse desejo, vários gigantes do velho continente se mostraram interessados na contratação. Todavia, quem realmente esteve disposto a pagar a multa rescisória de 32 milhões de euros foi a Juventus. Apresentado oficialmente em julho de 2016, o meia chegou ao novo clube com a responsabilidade de assumir o lugar deixado por Andrea Pirlo. Usando a camisa 5 e atuando na maioria das vezes mais recuado no meio de campo, ele defendeu as cores da velha senhora por 4 temporadas. Ao longo desse período, além de ter conquistado 7 títulos, entrou em campo 178 vezes, marcou 22 gols e deu 41 assistências. Para muitos, apesar do sucesso vivido na Roma, essa passagem pela Juventus foi a melhor fase de toda a carreira do jogador. Até porque, além dos números já citados, foi justamente com a camisa alvinegra que ele conseguiu integrar por 3 anos consecutivos a seleção de melhores jogadores do campeonato italiano. Além disso, ao ajudar a Juventus a chegar à final da Liga dos Campeões na temporada 2016-2017, também foi eleito um dos melhores jogadores dessa competição. Em um negócio que envolveu indiretamente o volante brasileiro Arthur, em setembro de 2020, Pjanić fez aquele que seria o seu último grande contrato com um gigante europeu. Por aproximadamente 60 milhões de euros e com um contrato válido por 4 temporadas, ele assinou com o Barcelona, clube que no passado já havia tentado algumas vezes sua contratação. Já com 30 anos, o meia desembarcou em Barcelona para ser a principal referência do meio de campo e também um dos pilares da reformulação do clube. Mas, para a tristeza dos envolvidos, o negócio foi um verdadeiro desastre. Além de nunca ter caído na graça da torcida, Pjanić não conseguiu se encaixar no Barcelona. Parecia até outro jogador. Ao longo da temporada 2020-2021 foram 30 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Diante disso, o clube catalão, para aliviar a sua folha salarial, simplesmente desistiu de Pjanić, mesmo faltando ainda 3 anos de contrato. Ou seja, a partir de julho de 2021, ele se tornou disponível no mercado. E depois de muitas sondagens, o destino do jogador acabou sendo o Beşiktaş da Turquia, por empréstimo de 1 ano. No gigante turco, apesar de toda a expectativa positiva criada, o craque bósnio continuou com um futebol muito abaixo do comum. Ao longo da temporada 2021-2022, sofreu com lesões e só conseguiu entrar em campo 26 vezes e deu 4 assistências. Acabou devolvido ao Barcelona algumas semanas antes do fim do contrato. A partir daí, para o início da temporada 2022-2023, Pjanić virou uma grande dúvida. Foi então que, em setembro de 2022, uma das poucas alternativas viáveis financeiramente para Pjanić foi o mundo árabe. Cedido de graça pelo Barcelona, ele foi parar no Sharjah, um dos clubes mais tradicionais e ricos dos Emirados Árabes Unidos. Longe então dos principais holofotes mundiais, já que a Liga Emiradense ainda é pouco explorada internacionalmente, o craque bósnio vem tocando sua carreira sem maiores problemas. Dono da camisa 10 e no alto dos seus 33 anos, soma pelo clube 44 jogos, 5 gols e 12 assistências. Além disso, já tem no currículo os títulos da Copa Nacional e da Copa do Presidente da temporada 2022-2023.
التسليم وضعها بيانيتش. Também segue sendo lembrado regularmente nas convocações da seleção bósnia. Com 114 jogos disputados, sua última convocação aconteceu no último mês de outubro. Participou da vitória por 2-0 sobre Liechtenstein e da derrota por 5-0 para Portugal, jogos válidos pelas eliminatórias para a próxima Copa do Mundo. Vale destacar que no finalzinho de 2021, Pjanić chegou a ser afastado da seleção por comportamento inadequado. Na ocasião, alguns sites divulgaram fotos do atleta ingerindo bebidas alcoólicas e fumando narguilé um dia antes de uma partida contra a Finlândia, válida pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Mas, após alegar que as fotos eram antigas, voltou a ser chamado em meados de 2022. O contrato de Pjanić com o clube emiradense é válido até junho de 2024, mas existe uma cláusula de renovação automática por mais um ano. Essa aventura nos Emirados Árabes Unidos aparentemente deve ser um dos últimos atos da carreira desse ídolo bósnio, que mesmo no seu auge nunca foi encarado pela grande mídia como um craque. Não sabemos se no futuro ele tentará seguir uma carreira no futebol fora das quatro linhas como treinador ou em outra função, mas caso queira, capacidade ele terá, já que além da inteligência mostrada dentro de campo, Pjanić é fluente em 7 idiomas, algo raro para qualquer profissão. Para nós, são 20 anos que Sharjah não ganha a Copa, é muito importante para nós, para a cidade, para os sócios, é muito grande espírito, vamos desfrutar.